Uma grandeza vetorial simples de entender é a ideia de deslocamento. Deslocamento vetorial. Digamos que eu tenho uma partícula fazendo essa trajetória aqui. Saiu de A até B por este caminho. Aí eu pergunto para vocês, o que é um vetor de deslocamento de A para B? Eu ponho uma seta que sai de A para B. Vamos dar um nome para isso. D de AB é esse vetor de deslocamento, certo? Vai de A para B. Eu posso associar um outro vetor aqui, que é o deslocamento da origem até A. Para simplificar, vamos chamar isso aqui de vetor dA, ou posição A. E posso definir um outro dB, certo? O que é o dB? É o deslocamento da mesma origem ao ponto B. Se eu tenho dB, dA, qual é a relação entre DAB, dA e dB? Eu tenho dA daqui para cá, dB daqui para cá. Quem é DAB? Então eu posso ver que esse DAB é a posição final vetorial menos a posição inicial vetorial. Agora digamos que você tem esse aqui, ó. Essa trajetória. Você tem uma moto, tá andando ao longo de uma trajetória assim. E vem fazendo isso aqui. Aí eu pergunto, qual é a sua velocidade média entre o ponto A e o ponto B? Quando a gente construiu as noções de posição, velocidade e aceleração, a gente construiu essas noções no movimento unidimensional, não foi? A gente primeiro definiu S como o deslocamento. Aí eu pego um S num ponto A, um S num ponto B. Velocidade média, vamos deixar assim, velocidade média entre A e B foi o quê? SB menos SA sobre ΔT. Vetorialmente, como é que a gente vai definir a velocidade vetorial? A velocidade média vetorial de A para B vai ser o quê? O DAB, que é a diferença vetorial entre as duas posições, dividida pelo ΔT. Agora, se eu fosse botar essa velocidade ali naquele gráfico, onde é que eu botaria? Em que direção eu poria esse vetor? Em que direção aponta esse vetor? Ora, na mesma direção desse aqui. E no mesmo sentido. Conclusão, esse vai ser um vetor aqui. Isso é a velocidade, é o vetor velocidade. É um vetor velocidade média. O que é que esse vetor velocidade média me diz? Simplesmente multiplicar ele por ΔT, eu tenho o deslocamento vetorial médio. Mas qual é o significado físico desse vetor? Ele não é tão claro, não. Imagina o seguinte, que você está andando ao longo dessa trajetória com a moto. E faz essa trajetória o tempo todo, a moto marcando lá 80 km por hora. Aí eu pergunto, você calcula esse vetor velocidade média. Quanto vale o módulo dele? Vai valer 80? Não vai valer 80. Por que não vai valer 80? Se você estivesse se movimentando numa reta a 80 km por hora, o seu deslocamento seria 80 vezes ΔT. Então 80 vezes ΔT te dá o comprimento ao longo da curva. Mas como é que a gente definiu a velocidade média? Não foi pegando o comprimento ao longo da curva. Foi só pegando posição inicial e posição final. Resultado, a sua velocidade média em módulo é diferente de 80. Olha o cuidado que a gente tem de ter. Você foi o tempo todo com a velocidade de 80 km por hora em média. Mas a sua velocidade vetorial média tem um módulo
menor do que 80 km por hora. Velocidade vetorial média representa simplesmente a diferença entre posição vetorial inicial e final dividido pelo tempo. O que seria a velocidade instantânea? Como é que a gente definiu a velocidade instantânea no movimento unidimensional? Vocês lembram? Considerou dois pontos muito próximos e para esses dois pontos muito próximos a gente calculou a velocidade média. E essa razão significa o quê? O quanto naquele instante, quão rápido você está andando. É isso? E o que é a velocidade vetorial instantânea? É a mesma coisa. Eu vou pegar essa definição aqui, mas para tempos muito próximos. Quando eu for no limite que os pontos estão muito próximos, vai ser o quê? Tangente à trajetória. Formalmente eu definiria assim, é pegar a distância entre um B' e um B muito próximos, distância vetorial, e dividir pelo tempo que eu levo para percorrer essa pequena distância. Geometricamente, o que é essa velocidade instantânea? Ele é um vetor que é tangente, aponta numa direção da tangente à trajetória. Certo? Então, aqui ele vai apontar nessa direção. Aqui ele vai apontar em que direção? Para cá. E quanto vale o módulo dele? Se eu estivesse numa moto, o módulo do vetor velocidade instantânea seria o quanto estaria marcando o velocímetro da moto. Eu vou fazer isso aqui girar em círculo. Se eu perguntar, lá embaixo, em que direção está a velocidade? Quando ele passa embaixo, a velocidade instantânea dele está em que direção? Quando ele passa por baixo, no ponto mais baixo da trajetória dele, em que direção está a velocidade? Você acha que é para lá. Alguns acham que é para baixo. Eu vou tentar soltar ele quando ele estiver lá embaixo. Vamos ver o que acontece. Está difícil de sincronizar, mas vamos tentar. Está entendendo? E quando ele está passando aqui, se eu soltar, ele continua na mesma direção. O que quer dizer isso? Ele tem a tendência, pela inércia, a continuar no movimento retilíneo, a não ser que seja outras forças exercidas sobre ele. Em que direção ele segue quando ele está passando aqui, se eu soltar? Ele vai seguir nessa direção. Quando ele tá girando, assim. A trajetória é assim. Se eu for fazer um desenho das velocidades, quando ele está aqui, o vetor velocidade aponta para cá. Não aponta para baixo. Por que aponta para cá? Porque é um vetor paralelo, tangente à trajetória dele. Se você está andando numa curva e de repente aparece um óleo na curva, o que vai acontecer com você? Derrapar significa o quê? Você vai seguir na direção reta. Que direção reta é essa? É a direção do seu vetor velocidade. Por quê? Porque você vai tender a seguir na direção que você estava.